E aí, gente? Hoje a gente vai aprender sobre ângulos. O que é ângulo? Olha essa figurinha aqui, ó. Eu tenho esse ponto O, que é o meu vértice, e dele saem duas semirretas, a semirreta A e a semirreta B. O ângulo é esse espaço aqui entre elas. É isso que eu chamo de ângulo. O ponto O, que é o vértice, eu chamo de origem. As semirretas OA e AB são os lados do ângulo. E esse ângulo, eu indico ele como AOB, ou simplesmente O. A letra que está no meio, que é o vértice, é que vai dizer aonde está o ângulo ou qual o nome dele, certo? Esse caso aqui é o ângulo de meia volta, que eu tenho duas semirretas, OA e OB, que estão opostas. Uma está para a esquerda, outra para a direita, formando aqui essa meia volta em laranja que vocês estão vendo no vídeo, certo? Esse ângulo eu chamo de ângulo raso ou ângulo de meia volta. Os ângulos, eles estão em tudo na natureza, desde de como você ajeita um tripé de câmera, no futebol, né? Já você deve ter ouvido falar o famoso gol no ângulo, né? E muitas outras coisas. Se você parar para pesquisar, você vai achar muita coisa. Então, a gente tem aqui as regiões do ângulo. Eu tenho a região convexa, que é a parte de dentro, e eu tenho a região não convexa, que tá vendo essa área rosa do lado de fora? Essa região não convexa, certo? É como se eu completasse um círculo com a parte vermelha, a parte laranja com a parte vermelha. Ângulo convexo, que é o ângulo de dentro, e o ângulo não convexo, que é o ângulo de fora. Essa aula é bem teórica, tá, gente? Medida de um ângulo. O ângulo pode ser medido com um instrumento chamado transferidor, que tem um grau como unidade geométrica. Então tá aqui, ó. Aqui o transferidor. Quando a gente voltar no presencial, eu vou levar um transferidor para a gente poder brincar um pouco com o ângulo, para a gente poder aprender a medir, tá? A gente usa essa figura aqui. A gente marca um ponto nele, né, um ponto qualquer, e a gente posiciona, né, o transferidor de forma que eu consiga ver o ângulo. A gente vai ver isso presencialmente quando a gente voltar. Medida de ângulo. O ângulo ele é medido em grau, certo? Um grau ele tem o mesmo valor que 60 minutos. Então, quando você olha no relógio e passa 1 minuto, quer dizer que passou 1 grau. E aí você vai, né? 1 minuto vale 60 segundos e 60 segundos vale 1 minuto. E aí vai embora. Eu tenho aqui, por exemplo, um ângulo que ele vale 47 graus, 26 minutos e 30 segundos. A simbologia é essa aqui embaixo, ó. 47 com essa bolinha em cima, 47 graus. 26 minutos é 26 com um tracinho e 30 segundos com 2 tracinhos, tá? É assim que eu simbolizo os ângulos. Né? Aqui tem mais exercícios para vocês fazerem. Bem básico, só para identificar os ângulos. Agora vamos lá. Ângulo congruente, consecutivo e adjacente. Ângulos congruentes são ângulos que ele tem o mesmo valor do grau. Então, se o ângulo da direita tem 30 graus e o da esquerda também tem 30, eu posso dizer que eles são congruentes. Ângulos consecutivos, se eles possuem C, somente C, um lado em comum. Então, olha só. Qual é o lado comum que eu tenho aqui? Eu tenho B. Esse B aqui, eu posso fazer o ângulo COB e o ângulo AOB, certo? Então, por isso que eu digo que eles são consecutivos. Eles têm um lado em comum, certo?
ângulos adjacentes. Dois ângulos consecutivos que não têm ponto interno em comum são denominados adjacentes, certo? Mais os exercícios aqui para vocês fazerem. Você só vai olhar essa figura e dizer se eles são congruentes, se eles são consecutivos ou adjacentes. E aí vai. Bissetriz de um ângulo. O que é bissetriz? A bissetriz é uma reta que eu traço no meio do ângulo, dividindo ele em duas partes iguais. Então, esse ângulo COA, por exemplo, ele devia valer 60 graus. Mas eu tracei essa bissetriz OB aqui, dividiu de 60, dividiu em duas partes iguais de 30. Aqui está a definição. Bissetriz de um ângulo é a semirreta que tem origem no vértice desse ângulo e divide em dois ângulos adjacentes congruentes. Aqui uma regrinha, todo ângulo tem só uma bissetriz, você só pode ter uma bissetriz por ângulo, né? E aí vai, mediatriz de um segmento. Considere o segmento AB, certo? E uma reta R, em que M é o ponto médio de AB. Passa por M e é perpendicular a AB. O que é retas perpendiculares? São retas que elas formam como se fosse uma cruz, certo? Então, tem duas retas, formou uma cruz, elas são perpendiculares. Mediatriz de um segmento é a reta que passa pelo seu ponto médio, formando um ângulo reto, 90 graus com ele. Agora, tipos de ângulo. Ângulo agudo, reto, obtuso e raso. Né? Só definição. Ângulo agudo é o ângulo que tem a medida menor que 90. Ângulo reto é o ângulo que tem a medida igual a 90. Vocês estão vendo mais ou menos o desenho, como eles são. E eu tenho o ângulo obtuso, que ele é maior que 90 e menor que 180. E ângulo raso, aquele ângulo lá do começo da meia volta, ele mede 180 graus. Mais exercícios aqui para vocês fazerem. Bem tranquilo. Ah, isso aqui é importante. Ângulos complementares. O que são ângulos complementares? São dois ângulos que, quando eu somo as medidas dele, dá 90 graus. Ângulos suplementares são dois ângulos, se eu somar os valores dele, tem que dar 180. 60, 120, 180. Certo? E aí continua, né? Mais exercícios. Ângulos opostos pelo vértice. Então eu tenho aqui, no ponto O, eu tenho o que eu chamo de vértice. Então eu tenho os ângulos AOB e COD. Eles são opostos, né? Se eles são opostos, eu posso dizer que eles são iguais. Então, isso aqui é bem tranquilo, né? Esse exercício aqui, 4, a dica é que você faça aquele desenho, né? B e C. Ângulo B com ângulo C. Faz o desenho do ângulo. Aí você vai ver se ele forma uma meia volta ou não. Já dei até dica de como vocês vão fazer. Continuando, mais exercício. Agora aqui é só o final da matéria, né? É só exercício. Agora vamos para a parte, para a gente fechar a matéria do bimestre. Né? Vamos falar sobre polígonos. Então, continuando aqui, a gente vai falar sobre polígonos. Por que são polígonos? Polígonos são figuras geométricas. Triângulo, quadrado, retângulo, círculo, hexágono, octógono. Tudo isso são polígonos, certo?
Aqui eu tenho alguns exemplos, né, de polígonos. Continuando, né, eu tenho poligonais diferentes. Né? Eu tenho as poligonais abertas, né, que ó, tenho pontas abertas aqui, que não cruzam com ninguém. E eu tenho as fechadas, que cruzam com alguém. Resumindo, poligonais abertas são aquelas figuras que não são fechadas, né? E poligonais abertas são as que não têm, aquelas que têm abertura, certo? É só você imaginar uma casa sem porta, você consegue entrar. E poligonais fechadas, que é toda cercadinha e você não consegue entrar nela. Região convexa e côncava. Olha para cá, né? Por que essa região aqui é convexa? Porque se eu traçar qualquer reta dentro dela, a reta sempre vai ficar dentro da figura. Na região côncava aqui, ó, por exemplo, existe um ponto da figura em que eu for traçar a minha reta, vai ficar um pouco da reta do lado de fora. Então, região convexa, as figuras ficam todas dentro, qualquer reta que eu traçar fica dentro da figura, e região côncava é uma região onde pelo menos um ponto, uma reta, um pedaço dela fica do lado de fora. A gente trabalha exclusivamente com figuras côncavas, né, na geometria básica. Então a gente tem aqui, ó, polígonos convexos, ou seja, aquele polígono todo fechadinho, né, que ele tem um triângulo, 3 vértices e 3 lados. Polígono convexo, 4 vértices e 4 lados. Polígonos convexos, 5 vértices e 5 lados. E polígono côncavo, né? Elementos de um polígono. Vamos ver aqui. Quais são os elementos que eu tenho de um polígono? Eu tenho o lado, né? Olha aqui em vermelho, aqui em cima, a linha vermelha de A até B. Eu chamo de lado. Eu tenho o vértice, que o vértice é o ponto que liga os lados. Eu tenho um ângulo interno, o ângulo de dentro. E tem um ângulo externo, que é o ângulo de fora. Aqui são os nomes dos polígonos. 3 lados triângulo, 4 lados quadrilátero, 5 lados pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados heptágono e 8 lados octágono. E aí continua, né? Todos os polígonos que apresentam todos os lados iguais e todos os ângulos internos congruentes, ou seja, iguais também, eu chamo de polígono regular. Aqui é um exemplo de desenhar o hexágono com régua e compasso, né? A gente vê isso depois, quando a gente voltar às aulas. Perímetro de polígono. O que é o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então eu tenho esse polígono aqui, que ele tem lado 3, 4,5, 5,5 e 3,5. Qual é o perímetro desse polígono? É só eu somar todos os lados. Aqui eu tenho um pentágono, né, de lado 3 centímetros, mas se você perceber, todos os lados dele são iguais. Então, se eu tenho 5 lados que valem 3, como é que eu faço o perímetro? Ou eu boto 3 em cada lado e somo tudo, ou eu sou mais esperto e multiplico logo 3 por 5. Igualzinho aqui nesse caso. Eu tenho o hexágono, cada lado mede 4,5. Qual é o perímetro? 4,5 vezes 6. Tá? Que exercícios vocês praticarem aí. Agora vamos lá. Diagonal. O que é diagonal? É quando eu ligo um vértice ao outro. Então, sempre que eu ligar um vértice para o outro, eu tenho uma linha que eu chamo de diagonal. Certo? Aqui é como que eu calculo a quantidade de diagonais
de um polígono qualquer. D é diagonal e N é o número de lados. É só aplicar nessa fórmula aqui e vai fazer. Mas para questão de prova agora não vai cair isso aqui não, tá? Aqui está um exemplo. Determine o número de diagonais de um pentágono. O pentágono tem 5 lados. Então você vem na fórmula e aonde tem N, você coloca o 5. Então ficou aqui, ó, 5, abre parêntese, 5 menos 3 sobre 2. Como vocês sabem, faz primeiro o que está no parêntese. 5 menos 3, 2. E esse 5 do lado do parêntese quer dizer que ele está multiplicando tudo que está lá dentro. Então fica 5 vezes 2, 10. 10 sobre 2, 5. Certo? Bem tranquilo. Aqui é a mesma coisa, só aplicar a fórmula. Nada escabroso. Vamos continuar. Transformações geométricas, isso aqui é mais para desenho mesmo. Isso aqui a gente tem que tá na sala para poder fazer, tá? Mas o importante dessa matéria foi isso aí. É vocês identificarem pelo menos os elementos do polígono. Quando a gente voltar às aulas, ou se de repente se continuar no EAD, de repente eu faço uma aula só para fazendo desenho para vocês saberem como é que é, certo? Ou eu coloco um vídeo auxiliar, né? Tem vídeo na internet de pessoas explicando como é que se faz esses desenhos. De repente eu coloco a ideia, eu vou procurar e vou colocar para vocês, tá? Então aqui acabou a matéria do bimestre. Nossa matéria vai ser produtos notáveis, faturação e umas questõezinhas de geometria, mas só perguntas elementares, né? Disso que eu acabei de falar agora no vídeo. Então, não vai ser muito difícil, vai ser bem tranquilo. Se vocês fizerem o mínimo, vocês conseguem uma nota boa, ok? Então, até o próximo vídeo. Um abraço.